Eu fui escravo até morrer. E renasci como um deus. Não me ajoelho perante ninguém. Vem cá, será que um cara como Adão Negro tem medo de alguma coisa? Qual é o principal pesadelo do Adão Negro? Vocês pediram e eu vou contar para vocês logo depois da vinheta, mas vai uma dica rápida. Tem a ver com um comprimido azul. Eu discordo. Eu também. Você está na pedra da eternidade. Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Entre os meses de julho e agosto de 2023, aconteceu uma nova saga-evento lá nos quadrinhos da DC, nos Estados Unidos, envolvendo diversas revistas e diversos personagens. A saga foi chamada de Night Terrors, algo que na época eu traduzi assim livremente, né, como Os Terrores do Cavaleiro, mas que no Brasil ficou bem melhor e bem mais coerente. Cavaleiro dos Pesadelos. Então, antes de apresentar brevemente a história que nos interessa aqui neste vídeo, vou aproveitar para dizer que já está à venda a primeira e a segunda edição principal da saga evento e a primeira e a segunda coletânea dos pesadelos de diversos personagens da DC, que tem como subtítulo Contos Sombrios. E a história do Adão Negro está na primeira coletânea aqui de contos, e a da Mary, que eu comentei no outro vídeo, vai estar dentro do encadernado da nova série do Shazam. Talvez até esse vídeo aqui estiver circulando, já tem os outros números também, tá? Claro que eles podiam ter colocado a história do Adão Negro junto, no mesmo pacote, né? Porque daí quem coleciona o universo ficcional de Shazam tem tudo junto. Mas eu acredito que eles não fizeram isso, né? E eu suspeito isso que eles não fizeram porque... E aí eu digo que eu suspeito mesmo, porque eu não sei, né? Eu não li toda a saga, todos os detalhes, mas eu suspeito que a trama do Adão Negro está mais emaranhada com a trama principal do que a história da Mary, né? E claro, como é um canal dedicado ao universo de Shazam, vamos falar sobre essa participação aqui também. Convém salientar que o quadrinho ele possui um bom acabamento, né? Com detalhes em verniz na capa. Então, se você é Shazamer raiz e quer ter a trajetória dos representantes dos poderes de Shazam bem documentada, aproveita e vai lá no site da Panini, tá certo? Isso não é um paga-nós, mas é porque eles têm frete grátis e você pega direto a revista lá, tá bom? Eu entendo. E se você é marinheiro ou marinheira de primeira viagem nessa saga aqui, só para resumir rapidinho, a história Cavaleiro dos Pesadelos foi organizada em duas edições únicas, First Blood e Night's End, que iniciam e encerram a história, uma minissérie dividida em 4 partes, que apresenta a trama principal e diversas, mas diversas mesmo, histórias em 2 partes envolvendo os mais diversos personagens da DC. Entre eles, Adão Negro e a Mary Marvel. Nesse vídeo eu vou fazer um review da história em 2 partes, um conto de terror que envolveu um dos principais antagonistas da família Marvel na DC. Frase de efeito, depois mata. Para a gente entender o que acontece na história do Adão Negro, é importante saber que a história principal apresenta também um novo vilão da DC chamado Insônia. O vilão faz as pessoas caírem em seu sono e ele faz com que os construtos gerados no mundo dos sonhos, no caso o mundo dos pesadelos, né, invadam o mundo inteiro. A trama está vinculada ao universo de Sandman, tem por objeto de conflito a Pedra do Sonho e a Pedra dos Pesadelos, né? E para saber mais detalhes sobre essa saga, é só clicar no vídeo aqui sobre o pesadelo da Mary Marvel, que eu explico lá a história com um pouquinho mais de detalhes, tá bom? Vamos lá então falar sobre os traumas, os medos de um vilão macho alfa hétero top, o Adão Negro. E vem cá, qual você acha que seria o pior pesadelo, a pior coisa que poderia acontecer com um personagem como o Adão Negro? Deixa aqui nos comentários antes de eu revelar aqui, porque aí a gente pode brincar e saber se você acerta, se você errou, o que você deduziu, tá bom? E assim, gente, 2 últimas observações. Primeiro, tá? Eu gostei muito da história. Tem tudo a ver com a pauta temática do universo ficcional de Shazam, isto é,
Adão Negro e a família Marvel falam sobre a mesma coisa, vamos dizer assim, no fundo, a partir de contextos diferentes, de perspectivas diferentes. Sem falar que a personalidade do Adão Negro é muito bem estabelecida, tá? Então é uma história muito legal. E a segunda observação é a seguinte: como é uma história simples, eu vou contar ela toda aqui, tá? Então sim, vai ter spoilers, tá bom? Vamos lá! E agora? A história começa com Adão Negro enfrentando uma galera que quer invadir Kahndaq. Ao que parece, os invasores compõem uma milícia do mago Alhazred, e logo o Adão Negro é transportado para dentro do seu pesadelo. Alhazred é uma referência de partida para aquilo que o Adão Negro vai viver no seu pesadelo. Ele será inspirado nos contos de horror de H.P. Lovecraft. Adão Negro é tragado para dentro de um mundo da loucura e do horror. Ele encara um monte de criaturas míticas até que um raio místico o atinge e ele perde seus poderes, voltando à sua forma física antiga, como escravo. Aí ele encontra uma gata que possui o mesmo nome da deusa egípcia Bast, que é a deusa da fertilidade do lar. Olha aí a dica começando a chegar. Aí o Adão Negro diz: você definitivamente não se parece uma Bast. E a gata responde: você não parece exatamente tão poderoso, Tef Adam. E ele diz: este não é quem eu sou, mas quem eu era. Eu me livrei dessa forma. Bast diz para ele falar a palavra mágica, ele tenta, não funciona, tenta de novo, e aí ele volta a ser o Adão Negro. E os dois começam então uma jornada por aquele mundo onírico, passando por diversas torres. No topo de cada torre há um medo enorme do Adão Negro. Ele vê Sebek-Re, outro deus egípcio, trucidando sua família. Adão Negro tenta impedir, mas é atirado para longe pelo deus, que era originalmente um deus da fertilidade, da morte, do sepultamento, até se fundir com o deus do sol e se tornar o patrono dos reis. Outra dica aí. Adão Negro fica todo atordoado. Bast diz que eles precisam seguir adiante para a próxima torre, e daí Batman aparece no sonho e termina a primeira edição. Tenso, né? Mas assim, essa história ela já revela qual é o principal medo do Adão Negro: a impotência. E essa impotência se reflete diante do medo dele perder sua família e do medo dele retornar à condição anterior de escravo. Toda a dinâmica em torno da construção do personagem do Adão Negro opera em torno de dinâmicas de poder. Então eu acho isso muito interessante quando todo personagem é centrado no poder, numa postura autocrática, todo um medo diante dessas diversas situações de impotência, e o principal problema, o principal medo dele que ele enfrenta, o pior pesadelo, é se ver impotente. Na segunda edição, Adão Negro logo percebe que quem está conversando com ele, então, não é o Batman, mas o Desafiador. Ele explica para o Adão Negro que um vilão chamado Insônia colocou o mundo todo para dormir, e um pequeno grupo composto por Sandman e outros, como ele mesmo, estão trabalhando em um jeito de derrotar o Insônia. Para tanto, eles precisam da Pedra do Pesadelo. O Adão Negro, diferente de outras pessoas, entre heróis, vilões, heroínas, vilãs, está preso no que ele chama de lugar fino, o que permite com que ele consiga conversar com Adão Negro. E ele diz que Adão precisa lutar para se libertar, e nisso ele desaparece. Adão volta a ser Tef Adam, o encanto não funciona, ele vê em seu pesadelo algo que parece ele pega a capa e ele vai então para outra torre. Lá ele encontra novamente sua família à mercê de uma versão monstruosa de um deus egípcio, nesse caso Anubis, deus do submundo, comendo o coração de todos. Tef Adam consegue se transformar em Adão Negro, ele se cansa daquilo que ele chama de horrores e resolve pular diretamente para a última torre. E a última torre é aquela que está próxima ou vinculada à Pedra da Eternidade. Lá na Pedra da Eternidade, então, ele chega lá e ele encontra um mago e tem um diálogo bem interessante. Adão pergunta, daí segundo a tradução da publicação da Panini: você está mesmo aqui, nesse lugar? Ou
é só mais outro horror. E o mago? Nenhum dos dois. Ambos ligado a este lugar em todos os reinos aqui pela eternidade. E o Adão? O que eu tenho de encarar? Vou me libertar desse lugar. Libertar dessa forma. Mago, assim, essa forma adequada, não é? Para um fracasso? E o Adão, meça suas palavras, mago. O mago, oh, o que você vai fazer? Você, campeão escolhido, governado por sua fúria infindável, destinado a fracassar, sua família, a nova família que você constante e pateticamente preocupa criar, até mesmo o país que deseja tão desesperadamente salvar, em seu aperto férreo de déspota. Apesar disso, tudo o que você sempre foi é um escravo. Aí o Adão vê a gata que diz: a gente enfim chegou, né? Atravessando esse reino de pesadelos e as 3 torres até aqui, no fim, até chegar à pedra da eternidade. Adequado, não acha? Terminar onde tudo começou? Então será que devêssemos mostrar para você, Tef Adam? E aí a criatura se revela. Eu sou a forma por trás dos seus olhos, a verdade resplandecente que você buscou por uma eternidade, poderoso Adão. Apesar de todo o seu poder, você sempre vai perder a família que busca. Você vai definhar, desaparecer e permanecer um escravo. Agora, diga o nome. Adão Negro se transforma, os dois começam a batalhar e a batalha termina com o Adão Negro vencendo. Mas como acontece em todas as histórias, o pesadelo se materializa na vida real, no mundo real. E essa foi a aventura do Adão Negro relacionada à saga evento Cavaleiro dos Pesadelos. Como eu disse, eu curti a história, acho que uma das mudanças potentes em termos de narrativa na mitologia do Adão Negro é essa dimensão entre potência e impotência, escravidão e libertação. E o curioso na narrativa do Adão Negro, e que faz ele ser um personagem tão interessante, é que essa libertação sem conscientização, sem uma percepção de classe, vamos dizer assim, se torna outra forma de opressão. Pense em algo alegre, como chicotear os escravos que constroem as pirâmides. E isso é muito potente porque o principal medo do Adão Negro é sua situação de impotência, que reflete em sua condição pregressa de escravo e dos traumas que vêm com ela, né? Como eu já mencionei. Claro que ele teme por sua família e anseia por uma família, e nesse sentido há um contraponto, né? Como também falei no início, bem interessante com a família Marvel, porque o tema da família atravessa todo o universo ficcional de Shazam em alguma medida. Mas o principal desafio, tentação e fracasso em relação ao Adão Negro está relacionado, a meu ver, na tensão entre potência e impotência. A gente vai aprofundar isso quando entrarmos mais a fundo nas histórias do Adão Negro, tá certo? E você? Você acha que o principal medo do Adão Negro é a impotência? Sim, não, por quê? Deixa aí nos comentários. Mas antes, claro, já deixa o seu like. E já que falamos de família, aproveita a chance e faça parte da família Shazam que habita na Pedra da Eternidade, inscrevendo-se no canal, ativando as notificações e fazendo coro ao nosso mantra, ao nosso lema de vida, ao nosso pedido, súplica por poder diante da impotência que nos ronda, diante dos mais diversos desafios. É essa oração que começa com uma única palavra: Shazam. Vem cá. Será que será que o cara com o Adão...
Shazam.